Flamengo perde de 4-1 para o Botafogo em atuação horrorosa. Today I will win. If you believe in the dream, you can come with me. I know. É isso aí, galera. Vou dar aqui minha opinião pós-jogo. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart, seja muito bem-vindo. O Flamengo entrou em campo, né, com essa formação, no qual você tinha Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, né, o Varela sendo poupado, Davi Luiz na zaga com o Fabrício Bruno. Aí a gente vê também que o técnico Tite decidiu não utilizar o Léo Pereira, né, utilizando Davi Luiz e Fabrício Bruno na zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo ele foi com Léo Ortiz e Alan, além de Georgian de Arrascaeta, e ali fazendo a ponta direita Gerson e a ponta esquerda Bruno Henrique com Carlinhos no comando de ataque, né? Então um time assim, ali na parte da frente, um pouco desfigurado daquilo que vinha jogando nos últimos jogos, devido que a lesão do Cebolinha e a lesão do Pedro, né? Então o Flamengo ficou sem o seu centroavante Pedro, que é um jogador fundamental no esquema do professor Tite, já que o Flamengo joga com muitas bolas esticadas. Então o Pedro, ele sempre faz esse pivô, cria jogadas, né? Ele faz esse domínio e o time chega, etc. Então ele é um jogador fundamental, além de marcar muitos gols, né? Já falando da partida em si, né? Nos primeiros minutos de jogo, o Flamengo já toma um gol, uma jogada que é aquela coisa que o time vai, puxa a marcação para um lado de um campo, faz o lançamento para o lado contrário e aí pega a zaga do Flamengo dando bobeira, né? É um cruzamento que a bola vem não vem nem da lateral mesmo do campo, o jogador tá mais pro meio, é uma jogada quase que frontal, ele tá um pouquinho pro lado esquerdo, mas tá mais puxado para o meio, e aí existe uma falha de marcação da equipe do Flamengo que deixa o jogador do Botafogo chegar sozinho na área e fazer o gol. O Matheus Pontes chega na área sozinho e acaba fazendo o gol. Tem ali uma falha de marcação. A princípio, pode ser que a marcação tenha sido falha ou do Ayrton Lucas, ou do Bruno Henrique, ou até mesmo do Davi Luiz, que não fez a linha de impedimento ali, dando condições para que o jogador do Botafogo tivesse a condição de chegar sozinho, né? Já que a bola vem nas costas do Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas a princípio tá fazendo uma linha ali de impedimento, né? Mas como a zaga tá muito bagunçada, ele também deixa o jogador cabecear nas suas costas e fazer o gol. E aí, assim, é uma jogada que o Flamengo vem tomando gols recorrentes, né? Essa jogada que o atacante, no caso aqui era o lateral direito deles, né? Mas é uma jogada que sempre o ataque adversário sempre acha um espaço desse lado defensivo ali que fica no setor do Ayrton Lucas, né? Aí tem que ver o treinador Tite, né? O que aconteceu, porque na própria coletiva o seu filho, o Matheus, falou que essa jogada já era conhecida por eles, que o Botafogo poderia fazer, e você toma um gol desse já no começo da partida. O jogo tem continuidade, o Léo Ortiz faz um passe incrível para o Bruno Henrique, coloca ele na cara do gol, e aí o Bruno Henrique vai lá e faz uma cavadinha, fazendo o gol de empate e fazendo a comemoração do chororô. A partir daquele momento parecia que o jogo iria ficar mais equilibrado, como realmente ocorreu. O primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, podendo ter um resultado positivo tanto para o Flamengo como para o Botafogo. O Flamengo, inclusive, criou mais duas chances com Ayrton Lucas de um chute de fora de área, que foi muito perigoso, e uma segunda jogada no qual o Léo Ortiz colocou mais uma vez um jogador do Flamengo na cara do gol. Nessa jogada, o Léo Ortiz colocou o Carlinhos na cara do gol e infelizmente o jogador teve uma péssima finalização. Ali poderia ser tranquilamente 2-1 para o Flamengo. Nós percebemos que ali naquele primeiro tempo era um jogo realmente sim equilibrado e o Flamengo poderia ter saído com um resultado positivo já no primeiro tempo. Mas aí veio o segundo tempo e tudo mudou. Tudo mudou a partir de uma substituição que o Tite fez. Ele tirou o Gerson. Gerson realmente precisava de descanso, já devido a ter vindo de uma grande sequência de jogos. E porque também no primeiro tempo o Flamengo perdeu o Georgian de Arrascaeta.
Então o Tite ficou muito preocupado de perder mais um jogador, porque o Flamengo tem um jogo muito importante também no meio de semana contra o Bolívar. Então já sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Cebolinha, sem Vinha, sem vários jogadores, o técnico também temeu por acontecer alguma coisa com o Gerson, que já vinha de uma sequência grande de jogos. Então a sua substituição foi normal. Porém, o que não foi normal foi a forma como ele rearranjou o time em campo, colocando o melhor jogador da partida pelo lado do Flamengo, que era o Léo Ortiz, da posição de meio de campo para a posição de zagueiro. O Léo Ortiz vinha fazendo uma partida incrível como volante do Flamengo. E aí fica até aquilo que o jogo mostra, né? O jogo fala. Léo Ortiz não pode ser reserva nesse time do Flamengo, já que ele tem muita qualidade no passe. E aí quando você colocou o Léo Ortiz, que era o melhor jogador da equipe, de volante, colocando ele como zagueiro e ficando com 3 zagueiros, o time ficou totalmente bagunçado em campo. Inclusive, o Fabrício Bruno, que eu nunca vi ele fazendo o lado esquerdo. Se vocês lembram aí de algum jogo que ele fez jogando pelo lado esquerdo da zaga, me falem aí nos comentários, por favor. Ele fez essa linha de zaga com Davi Luiz na direita, Léo Ortiz centralizado e o Fabrício Bruno pelo lado esquerdo. E o que se viu foi que o Botafogo melhorou bastante em cima justamente desse erro cometido pelo técnico Tite. O Botafogo começou a explorar bastante o lado direito de seu ataque, que é o lado que é defendido pelo Fabrício Bruno e pelo Ayrton Lucas, e a equipe foi para cima. Só que o segundo gol surgiu do lado direito. E o Botafogo tem muitos bons jogadores, tanto na direita como na esquerda. E aí o Almada foi para cima do Wesley, fez o que quis pra cima dele. O Wesley não conseguiu acompanhar na marcação. Ele chuta a gol, a bola bate nos 3 zagueiros do Flamengo. Tem um bate e rebate, bate no Davi Luiz, bate no Léo Ortiz, bate no Fabrício Bruno. E o jogador do Botafogo pega a bola e faz o gol, que no caso foi o jogador Igor Jesus. E ali o Botafogo fazia 2-1 pra cima do Flamengo. O Flamengo totalmente perdido em campo. Os 2 laterais rubro-negros péssimos na partida, tanto o Wesley como o Ayrton Lucas, principalmente na parte defensiva. Inclusive a gente espera que a Atalanta não tenha visto este jogo, né? Porque se viu, pelo amor de Deus, pode até desfazer o negócio. Na sequência da partida, o Botafogo continuou em cima. Luiz Henrique estava deitando e rolando do lado esquerdo de defesa do Flamengo. E numa jogada para cima de Ayrton Lucas foi muito mal na marcação, deu o bote fazendo pênalti. O Botafogo bateu o pênalti com seu jogador Almada, um jogador de muita qualidade e que foi talvez a maior contratação, em termos de número sim, né? Mas eu falo assim em termos de futebol, né? A maior contratação aí da janela de transferências do futebol brasileiro. Ele foi lá, bateu muito mal e o Rossi estava lá preparado para pegar. Goleiro que é pegador de pênalti é assim. Se o atacante bate mal, ele pega. E a gente coloca aqui até um asterisco da partida do Rossi, na qual ele conviveu com muitos altos e baixos dentro da partida, o que me assustou. Bolas aéreas que ele saiu sem achar a bola, totalmente perdido, mas que também fez grandes defesas, né? Foi um contraste a partida dele, né? Uma partida bem estranha, de altos e baixos, como eu já falei. E você, o que você achou da partida do Rossi? Se fosse por ele, eu acho que a gente teria tomado mais gols. Mas também por causa dele, a gente tomou o 4º gol, que eu vou falar mais à frente. E aí o técnico Tite continua fazendo suas mexidas, né? Tirou Ayrton Lucas, colocou o Léo Pereira, tirou o Fabrício Bruno, colocou o Varela para jogar de ala pela esquerda, que eu nunca tinha visto isso. O Varela, que já é um jogador limitado ofensivamente, atuando pelo lado direito, imagina ele jogando pelo lado esquerdo. Eu não entendi qual foi o objetivo do Tite com essa substituição, mas enfim. O Flamengo continua jogando muito mal. Cada mexida o time piorava cada vez mais. E aí o Flamengo toma mais um gol de bola cruzada na área, né? A bola vem do lado direito de ataque da equipe do Botafogo, do lado esquerdo de defesa da equipe do Flamengo. E o Wesley não acompanha o jogador do Botafogo. O Matheus Martins entra sozinho nas costas do Wesley e faz mais um gol para a equipe do Botafogo. Naquele momento, 3-1 para a equipe do Botafogo. E aí, no decorrer da partida, o Flamengo ainda teve uma chance, numa pressão alta, de fazer um gol, no qual o nosso jogador Everton Araújo não
conseguiu fazer o gol. Poderia até ter sido um 3-2 ali, mas infelizmente a bola acabou que não entrou, né? E também, assim, pelo que o Flamengo jogou, não merecia, né, fazer o gol. E aí no finalzinho do jogo, né, depois dessa jogada aí, né, se desenrolou, Rossi dá mais um chutão pra frente, que o Flamengo não tem saída de bola. Os jogadores do Botafogo pega a bola, o cara domina antes do círculo do meio de campo, de primeira já dá um lançamento pro Matheus Martins, ele vai pra cima do Davi Luiz sem chance nenhuma de marcação, muito lento, e o Matheus Martins bate a bola totalmente defensável, o Rossi tira a mão e acaba tomando o gol, o Flamengo perdendo por 4-1 e fechando a conta no clássico para o Botafogo, né? Assim, foi um jogo, uma partida horrorosa do Flamengo, como eu já falei, a equipe jogando muito mal, principalmente o segundo tempo foi um massacre, o Botafogo poderia ter saído com 6-1, 7-1, aquele jogo que a gente fez contra o Vasco foi justamente o jogo que o Botafogo fez contra a gente agora. E aqui ficam os questionamentos, né? Os dois laterais do Flamengo muito mal nessa partida. Tanto Ayrton Lucas como o Wesley defensivamente fizeram uma partida muito ruim. As jogadas de gol do Botafogo, a maioria tiveram participações negativas de um ou outro desses jogadores. O Wesley, para mim, principalmente, foi um dos piores em campo. O Botafogo tendo uma avenida ali por aquele lado, principalmente no segundo tempo, com as mexidas do Tite. E isso nos deixa bastante preocupados, né? Um outro questionamento que acontece é por que o Flamengo entrou com a Arrascaeta em campo se o cara se machucou com apenas 4 minutos de partida? Será que o departamento médico, a preparação física, não teve a capacidade de ver que o jogador poderia estourar? Porque, por exemplo, o De La Cruz ele não entrou em campo. De La Cruz é um jogador que vem tendo esse problema recorrente de lesões, já tem um histórico já desde o River Plate e foi poupado para este jogo. A Arrascaeta no Flamengo, ele também vem convivendo com esse problema de lesões. É um jogador que tem que ter um tratamento especial. E aí o jogador acabou sentindo e vai ser desfalque nos próximos jogos do Flamengo. Ainda até o momento que eu estou gravando este vídeo, eu não sei quanto tempo que ele ficará afastado, mas é certo que contra o jogo, é certo que ele estará de fora no jogo contra o Bolívia. E uma coisa que a gente observou, né, que é certa aí, é um tapa na cara da diretoria do Flamengo. 3 dos 4 gols marcados pela equipe do Botafogo foram de 2 jogadores que vieram nesta janela de meio de ano. O Matheus Martins chegou agora no meio do ano e o Igor Jesus também, pelo lado do Botafogo. E o Flamengo não tem nenhuma contratação esse ano no meio do ano, né? Nessa janela de transferências de meio de ano. Mostrando que é fundamental a vinda de reforços para que a equipe possa ter gás até o final da temporada. No ano passado nós sofremos muito com problemas físicos e nos anos anteriores também, quando chega nessa parte do calendário. Essa questão de poupar ou não poupar jogador, ela tem que ser feita de forma individual, porque, por exemplo, se você tem um planejamento e vai trocando as peças conforme você vai disputando as partidas, você vai refrescando o elenco, vai colocando outros jogadores para atuarem e não acontece o que aconteceu nesta partida, por exemplo, de colocar vários jovens jogadores que não vinham atuando nos últimos jogos, colocando estes jogadores numa fogueira, como por exemplo o Everton Araújo, o Vitor Hugo e até o próprio Lohan, que vinha numa sequência de jogos durante a Copa América e depois sumiu das partidas. E aí você vem e coloca o jogador numa fogueira dessa. Se você faz o planejamento correto com os jogadores entrando ao longo das partidas, você dando um pouco de minutagem para cada um, quando chegar nesses momentos que você realmente precisa do jogador, ele vai estar preparado. E como o técnico Tite ele não tem esse costume de colocar esses jovens jogadores, acaba acontecendo isso que a gente viu, dos jogadores entrarem e não darem retorno nenhum a equipe. Bom, algumas lições que ficam aí, né? Léo Ortiz merece sim ser titular, principalmente porque eu acho que agora ele é o melhor volante da equipe, o melhor primeiro volante no caso, acho que ele tá sendo bem melhor do que Alan e Pulgar. O Arrascaeta sentiu, né, nesse jogo e vai ser desfalque contra o Bolívia, e a desculpa é da questão do calendário, né? Mas só que se a gente observar, o Flamengo tem menos jogos no ano do que a equipe do Botafogo, e a equipe do Botafogo estava voando em campo.
Como nós podemos observar aqui nessa postagem do GE, né, o número de jogos dos times em 2024, o Fortaleza tem 54 jogos, o Botafogo tem 53. O Flamengo, ele tem apenas 48 jogos, né? Comparado à equipe do Botafogo, o Botafogo tem mais jogos do que o Flamengo, tem 5 jogos a mais. Inclusive, eu tinha até visto aqui uma conta que o Botafogo tinha 55 jogos. Eu acredito que possa ter tido aí mais 2 amistosos aí pro Botafogo que não estão contando, né? Então, assim, a gente sabe que tem esse problema do calendário, sabe, mas esse problema é para todas as equipes. Não é só o Flamengo que sofre com essa questão de calendário. Inclusive, o Flamengo tem a vantagem de ter um grande elenco. E se a diretoria fosse competente o suficiente, poderia contratar jogadores no meio da temporada para justamente neste tempo agora que se sabe, ao longo dos últimos anos, que o Flamengo sofre nesse período do ano, quando convergem todas as competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você poderia ter um desempenho bem melhor. E aqui para ver o quão preocupante estão sendo as atuações do Flamengo nesse mês de agosto. São 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Um aproveitamento de apenas 26,7%, apenas 4 gols marcados e 7 gols sofridos. São apenas 6 grandes chances criadas em 5 jogos. O time cedendo 14 grandes chances para as equipes adversárias e com a posse de bola abaixo de 50%. Neste mês, o Flamengo viu seu time cair da liderança para o 4º lugar no Brasileirão, perdendo 3 vezes em um mês, pela primeira vez desde abril de 2023. E aqui, só para fechar, Flamengo deseja contar com Wesley na Libertadores e discute liberação com a Atalanta. O Flamengo ainda aí insistindo em ficar com Wesley no jogo da Libertadores contra o Bolívar. A gente sabe que, assim, apesar dos memes, das brincadeiras que a gente fala, né, que, espero que a Atalanta não tenha visto o jogo contra o Botafogo, senão eles vão desfazer o negócio. Mas a gente sabe que o Flamengo está muito desfalcado para o jogo contra o Bolívar. Então, qualquer jogador que estiver disponível para jogar essa partida vai fazer a diferença. Mesmo o Wesley não tendo jogado uma boa partida contra o Botafogo, ainda assim é uma peça que está sempre jogando. E ele tem um físico bom. Pode ser que ele atue aí, né, nesse jogo contra o Bolívar. O que é que vocês acham? O Flamengo já deveria liberar ou deve segurar mesmo o jogador? É um risco também, né, galera? Ficar enchendo o saco do pessoal lá. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. E aqui, para finalizar o vídeo, Michael no Flamengo, né? Clube define tempo de contrato de primeiro reforço na atual janela de transferência. Aqui no site do Coluna do Fla, mas quem deu a notícia foi o Vene Casagrande. E aí, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o contrato de Michael com o Flamengo será até dezembro de 2028. Sendo assim, com o tempo de vínculo acertado, o atacante vai rescindir com o Al Hilal nas próximas horas para finalizar o retorno ao rubro-negro. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que o Flamengo melhore bastante nas próximas partidas, porque com esse futebol provavelmente estaremos eliminados no jogo contra o Bolívar. Porque eu acho que ali no segundo tempo o Flamengo fez até uma simulação do que poderia fazer no jogo contra o Bolívar, colocando 3 zagueiros, né, para tentar se segurar mais, mas o que se viu foi o efeito contrário. O Flamengo deu muitos espaços para o Botafogo e acabou sendo goleado. E aí, o que vocês acham? Vocês estão confiantes na sequência do trabalho do técnico Tite? Deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Saudações rubro-negras e até mais.